Namorar tornaria as coisas estranhas entre nós. Ela riu quando confessei meus sentimentos. Então sorri, desejei-lhe bem, e voltei a namorar. 2 anos depois ela está a mandar mensagens privadas enquanto publico fotos do jantar de aniversário com a minha namorada. Durante 18 meses, Lídia e eu tínhamos esta rotina perfeita às terças-feiras no café central perto do Chiado, onde ela pedia o seu cortado com leite de aveia e eu pegava o meu café preto normal, e passávamos uma hora a conversar sobre tudo, desde seus projetos de design gráfico até as minhas últimas campanhas de marketing para startups tecnológicas. Pensei que tínhamos algo real a construir-se entre nós, o tipo de conexão onde as conversas fluíam sem esforço e os silêncios pareciam confortáveis em vez de constrangedores. Então, quando finalmente criei coragem para lhe dizer como me sentia, esperava talvez alguma hesitação ou preocupação sobre mudar a nossa dinâmica, não o que realmente aconteceu. Lídia, tenho pensado nisto há meses, disse, inclinando-me para frente na nossa mesa habitual junto à janela, o coração a martelar enquanto havia a percorrer portfólios de design no laptop. Gosto muito de ti, e acho que poderíamos ser algo especial juntos. Ela olhou brevemente, soltou esta risada despreziosa que me fez o estômago apertar, e disse, namorar tornaria as coisas estranhas entre nós, antes de voltar imediatamente ao ecrã como se eu tivesse sugerido experimentarmos um novo sabor de café em vez de confessar os meus sentimentos. A crueldade casual disso atingiu-me mais forte do que qualquer rejeição direta teria feito. Ela nem sequer considerou a possibilidade tempo suficiente para oferecer uma resposta real. Apenas desprezou 18 meses do que eu pensava ser uma conexão significativa como se fosse uma sugestão divertida mas impraticável. Fiquei ali sentado mais 10 minutos a fazer conversa constrangedora enquanto ela continuava a trabalhar, sentindo-me um idiota por interpretar mal cada sinal, cada risada, cada conversa por mensagem que se estendera até depois da meia-noite. E quando finalmente saí daquele café, sabia que algo fundamental tinha mudado entre nós. Nessa noite, navegando no Instagram enquanto bebia uma cerveja e tentava processar o que tinha acontecido, vi uma foto que Lídia tinha publicado 3 horas antes dela com um tipo com cabelo perfeitamente desalinhado e equipamento de fotografia caro pendurado no pescoço, marcado como Aventuras com o meu fotógrafo favorito com emojis de coração suficientes para tornar a mensagem cristalina. O timesta mostrava que ela tinha publicado enquanto eu ainda estava sentado à sua frente, provavelmente enquanto eu estava a tropeçar na minha confissão, e quando cliquei no perfil dele, encontrei 3 meses de fotos documentando o relacionamento deles, caminhadas, inaugurações de galerias, jantares íntimos em lugares que eu tinha sugerido tentarmos juntos mas ela sempre disse serem caros demais. Tomás Silva, fotógrafo profissional, o tipo de pessoa que fazia viver em Lisboa parecer sem esforço e artístico, tudo que eu aparentemente não era. A realização de que ela não achava namorar arriscado, ela apenas achava namorar comigo ridículo, doeu mais do que a rejeição original, e enquanto ficava ali sentado a ver fotos deles explorando a cidade onde eu vivia há 6 anos, abri o laptop e comecei a pesquisar posições de marketing no Porto, onde a minha empresa tinha estado a falar sobre expandir para a indústria musical há meses. A retirada estratégica começou imediatamente. Comecei a recusar os nossos encontros de café das terças com desculpas cuidadosamente elaboradas sobre demandas crescentes do trabalho e uma campanha importante para uma startup tecnológica que requeria viagens extensas pela região de Lisboa. Desculpa, não posso esta semana. A campanha da Zentec está absolutamente a consumir a minha vida. Mandava mensagem nas noites de segunda, vendo-a responder com desilusão mas nunca suspeita. E em 3 semanas tinha criado distância profissional suficiente para fazer o meu próximo movimento sem ninguém questionar o timing. Bluegrass Creative, uma agência do Porto especializada em marketing musical, tinha estado no meu radar há meses. E quando entrei em contato sobre a posição de consultor sênior de marketing, o entusiasmo deles pela minha experiência em campanhas digitais foi imediatamente aparente durante a nossa entrevista por vídeo. Temos procurado alguém que entenda tanto métricas do mundo tech quanto construção de relacionamentos da indústria criativa, explicou o diretor criativo. E o teu portfólio mostra exatamente o tipo de pensamento inovador que precisamos para fazer a ponte entre música tradicional portuguesa e plataformas digitais modernas. A oferta chegou em 48 horas, melhor salário, autonomia criativa, e a chance de trabalhar com artistas nomeados para prêmios que realmente valorizavam expertise em marketing em vez de tratá-lo como um mal necessário. Quando anunciei a minha mudança durante um encontro de despedida na Ribeira, vendo o pôr do sol pintar o Rio Douro enquanto nosso grupo de amigos processava a notícia, a reação da Lídia foi a primeira emoção genuína que eu tinha visto dela desde o incidente do café. Espera,
Vais mesmo deixar Lisboa? Perguntou, a voz carregando algo que poderia ter sido pânico. Isto tem alguma coisa a ver com a nossa conversa? Eu tinha me preparado para este momento, praticando a resposta até soar natural e desconectada da rejeição dela. Na verdade, tenho perseguido esta oportunidade há meses, disse suavemente. A indústria musical sempre me fascinou, e o Porto está a tornar-se este hub incrível para inovação em marketing criativo. A ironia atingiu-me mais tarde quando descobri que Tomás, o namorado fotógrafo dela, tinha sido contratado para documentar a nossa festa de despedida. Aparentemente um dos nossos amigos mútuos pensou que o olho artístico dele capturaria a noite perfeitamente, não sabendo que ele estava inconscientemente a fotografar as minhas interações finais com a mulher que me tinha desprezado tão casualmente. Vendo-o trabalhar durante a noite, dirigindo fotos de grupo e momentos espontâneos enquanto Lídia ficava perto do lado dele, percebi que ele estava realmente a documentar o fim de um capítulo e o início de algo completamente diferente, embora nenhum de nós entendesse a história completa ainda. As fotos que ele publicou depois mostravam-me a rir com amigos, parecendo genuinamente entusiasmado sobre o meu futuro, e em cada imagem onde Lídia aparecia, a sua expressão parecia pensativa e ligeiramente perturbada, como se estivesse começando a processar o que a minha partida realmente significava para a dinâmica confortável que ela tinha dado como garantida. O Porto atingiu-me como uma revelação. Em 2 semanas estava a fazer voluntariado no refúgio animal da cidade do Porto nos fins de semana, juntando-me a um grupo de caminhadas que explorava parques naturais do norte todos os sábados, e mergulhando no mundo da Bluegrass Creative de artistas emergentes que realmente apreciavam perspectivas frescas de marketing em vez de tratar consultores como males necessários. A minha primeira campanha foi para uma cantautora de 22 anos do Minho cujo estilo acústico precisava de estratégia digital para alcançar audiências mais jovens. E ver os números de streaming dela subirem da minha abordagem direcionada nas redes sociais foi mais satisfatório do que qualquer campanha de startup tecnológica que eu tinha gerido em Lisboa. Tu entendes o equilíbrio entre storytelling autêntico e targeting baseado em dados, explicou o meu diretor criativo Marcos durante a minha 3ª semana. A maioria dos consultores ou força demasiado nas métricas ou perde-se no romantismo. Tu estás a encontrar o ponto ideal. O trabalho desafiava-me de maneiras que não esperava, requerendo mergulhos profundos em relacionamentos da indústria musical enquanto construía campanhas que honravam integridade artística. E cada dia parecia aprender uma nova linguagem onde criatividade e análise finalmente se falavam uma à outra. Entretanto, Lídia tinha começado a mandar-me mensagens regulares sobre as suas aventuras fotográficas com Tomás e frustrações contínuas com a sua empresa de design gráfico, aparentemente esperando que a nossa dinâmica antiga continuasse através de 350 quilômetros como se nada tivesse mudado. Tomás conseguiu esta tarefa incrível fotografando um casamento no Douro. Mas o casal é tão exigente sobre cada detalhe, mandava mensagem, seguido por: o meu chefe rejeitou o meu conceito mais recente outra vez e juro que ele não tem visão para design contemporâneo. No início respondi com as mesmas mensagens de apoio que sempre enviará, mas algo sobre a distância fazia as queixas dela parecerem diferentes, menos como partilhar lutas com um amigo e mais como procurar validação de alguém que ela tinha relegado ao dever de apoio emocional. As minhas respostas tornaram-se mais curtas e menos frequentes até estar principalmente apenas a dar like nas publicações do Instagram dela, um reconhecimento educado que não requeria investimento emocional. A verdadeira transformação veio quando conheci Marta no refúgio de animais, onde ela trabalhava como veterinária especializada em reabilitação de resgate, e a nossa primeira conversa pareceu fundamentalmente diferente de qualquer interação que eu tivera com Lídia. Então tu és o tipo do marketing que tem ajudado com a nossa estratégia de redes sociais, disse Marta, olhando para cima de examinar um Beagle Mix recentemente resgatado. Tenho seguido as tuas publicações sobre os cães que colocamos. Realmente entendes como contar as histórias deles sem tornar manipulativo. Em vez de falar sobre os problemas dela ou procurar simpatia, Marta fez perguntas detalhadas sobre métricas de campanha e taxas de conversão. Depois partilhou explicações apaixonadas sobre comportamento animal e técnicas de reabilitação que me deixaram genuinamente curioso sobre o mundo dela. Este pequeno veio de uma situação de acumulação, mas vê como ele responde ao reforço positivo, demonstrou. E encontrei-me a ficar 2 horas além do meu turno de voluntário apenas a ouvi-la explicar psicologia canina com a mesma precisão analítica que eu trazia à estratégia de marketing, exceto que o trabalho dela realmente salvava vidas em vez de aumentar taxas de engajamento.
O que se desenvolveu entre Marta e mim pareceu descobrir uma linguagem completamente diferente para a conexão humana. O nosso relacionamento construiu-se organicamente através de turnos de voluntário partilhados nas manhãs de sábado e explorações de fim de semana dos locais musicais do Porto, onde as habilidades fotográficas da Marta rivalizavam com qualquer coisa que Tomás tinha publicado nas redes sociais, exceto que ela capturava momentos em vez de os fabricar. Adoro como explicas a psicologia de marketing por trás do branding de artistas, disse Marta durante o nosso terceiro mês juntos, enquanto ouvíamos música ao vivo no Maus Hábitos. É como análise comportamental veterinária, mas para respostas emocionais humanas. Ela entendia o meu trabalho de maneiras que me tornaram melhor nisso. Assistindo a eventos de networking da indústria onde a curiosidade genuína dela sobre campanhas criativas impressionou até executivos musicais experientes que geralmente dispensavam consultores de marketing como aborrecimentos necessários. A prática veterinária da Marta floresceu enquanto ela abria a Reabilitação de Resgate Cidade do Porto, uma clínica especializada em animais traumatizados que rapidamente se tornou o destino principal do Porto para organizações de resgate em todo o norte. E vê-la transformar animais partidos em companheiros confiantes lembrava-me diariamente que cura era possível quando alguém realmente se importava com o resultado. A minha própria carreira alcançou novas alturas quando consegui campanhas para 2 artistas nomeados para prêmios, um duo folk cujo storytelling autêntico precisava de estratégia digital para alcançar demografias mais jovens, e um artista crossover country rock cuja base de fãs requeria cultivo cuidadoso através de múltiplas plataformas. Tomé entende o equilíbrio entre integridade artística e viabilidade comercial, explicou o manager do duo folk à revista da indústria musical. Ele não tenta mudar a música, encontra a audiência certa para o que já existe. Marta celebrava cada sucesso de cliente como se fosse a própria conquista dela, oferecendo insights de marketing da experiência do negócio veterinário dela e nunca competindo por atenção ou fazendo as minhas vitórias sobre ela de alguma forma. O que pareceu revolucionário depois de anos de amizades onde apoio vinha com ressentimento escondido ou expectativa. Através das atualizações de redes sociais do nosso grupo de amigos de Lisboa, soube que o relacionamento de Lídia e Tomás estava a tornar-se cada vez mais volátil, com amigos publicando dicas sutis sobre discussões dramáticas e Tomás aparentemente sentindo-se ameaçado pela tendência da Lídia de o comparar desfavoravelmente a amigos que realmente entendiam as ambições criativas dela. Ela continua a falar sobre este tipo do marketing que se mudou para o Porto, mencionou um amigo mútuo durante uma chamada de vídeo. Tomás está a ficar bastante farto de ouvir sobre como Tomé era apoiante e perspicaz. A ironia era absolutamente perfeita, ela tinha desprezado os meus sentimentos como impraticáveis, mas agora usava a nossa conexão como arma contra o namorado real dela, provando que nunca tinha valorizado o que tínhamos até se tornar indisponível. A descoberta mais satisfatória veio quando Marta notou atividade em comum no LinkedIn no meu perfil profissional. Alguém tem visto as tuas atualizações obsessivamente, observou, mostrando-me as análises que revelaram múltiplas visualizações semanais da conta da Lídia em cada publicação sobre o meu sucesso no Porto, resultados de campanhas de prêmios e reconhecimento da indústria. Enquanto eu estava a construir uma carreira que ela nunca pensou que eu fosse capaz, Lídia permanecia presa na mesma empresa de design gráfico onde se queixara sobre falta de liberdade criativa por 2 anos, o portfólio dela não mostrando crescimento ou evolução. Apenas os mesmos projetos de branding corporativo que ela lamentara durante as nossas conversas no café 18 meses antes. 2 anos depois de deixar Lisboa, estava a rever análises de campanha para um artista country vendedor de platina quando a nossa gestora de escritório anunciou que tinha uma visitante, e ali estava Lídia no lobby da Bluegrass Creative, parecendo polida mas ligeiramente fora de lugar na sua estética de designer de Lisboa entre os profissionais criativos mais relaxados do Porto. Tomé. Não acredito que te encontrei, disse com surpresa praticada, embora o facto de ela ter localizado meu escritório específico numa cidade que nunca tinha visitado sugerisse consideravelmente mais pesquisa do que coincidência casual. Estou aqui para uma conferência de design gráfico no centro, e lembrei-me que trabalhavas em algum lugar na zona da música, então pensei tentar rastrear-te. A explicação pareceu ensaiada, especialmente porque a cena de conferências de design do Porto não era exatamente conhecida por atrair empresas da costa oeste, mas mantive educação profissional enquanto internamente notei como ela tinha conseguido identificar o meu local de trabalho exato entre centenas de agências criativas na área. Almoço no Porto Cruz na zona da música pareceu surreal, sentado à frente de alguém que tinha ocupado tanto espaço mental 2 anos antes, agora sentindo-se como uma conhecida agradável mas distante cujos problemas já não afetavam o meu equilíbrio emocional.
Então conta-me tudo sobre a vida no Porto, disse, inclinando-se para frente com a mesma intensidade que outrora trazia as queixas sobre o trabalho dela, mas encontrei-me mencionando Marta naturalmente durante a conversa, descrevendo as nossas aventuras de caminhada de fim de semana e o sucesso da clínica veterinária dela com programas de reabilitação de resgate. Marta parece adorável, disse Lídia, o sorriso apertando ligeiramente. Mas não sentes falta da energia de Lisboa? A sofisticação cultural? As oportunidades reais? A condescendência na voz dela lembrou-me exatamente por que me sentia tão pequeno durante a nossa amizade, a assunção dela de que Porto representava algum tipo de rebaixamento profissional em vez da descoberta de carreira que realmente se tornará. Porto é exatamente onde pertenço, disse com finalidade que pareceu apanhá-la desprevenida. A indústria musical aqui valoriza criatividade autêntica sobre tendências fabricadas. Os meus clientes realmente respeitam expertise em marketing, e construir algo significativo com alguém que vê parceria como apoio mútuo em vez de trabalho emocional conveniente. O rosto dela passou por várias expressões: surpresa, cálculo. Algo que poderia ter sido arrependimento genuíno, antes de se fixar em brilho forçado enquanto percebia que a minha distância emocional não era estratégica mas completa. As mensagens começaram nessa mesma noite, mais longas e mais desesperadas do que qualquer coisa que ela tivesse enviado durante a nossa amizade, cheias de memórias específicas sobre as nossas conversas no café e dicas cada vez mais transparentes sobre reconsiderar decisões passadas. Tenho pensado sobre o que disseste sobre colaboração criativa, e percebo que posso ter sido demasiado rápida a dispensar certas possibilidades entre nós. Lia uma mensagem que chegou à meia-noite hora do Porto. Lembras-te como costumávamos falar durante horas sobre a interseção de design e marketing? Sinto falta de ter alguém que realmente entendia minha visão artística. Quando respondi com reconhecimentos breves e educados que tratavam as mensagens dela como correspondência profissional, ela escalou para emergências fabricadas desenhadas para forçar conversas mais longas. Tomé, preciso da tua expertise local urgentemente, mandou mensagem numa manhã de terça. A minha empresa está seriamente a considerar abrir uma filial no Porto, e querem que eu lidere a pesquisa de mercado porque tenho conexões aqui. Poderíamos marcar uma chamada para discutir a paisagem criativa. O desespero era quase doloroso de testemunhar, mas eu tinha aprendido o suficiente sobre táticas de manipulação para reconhecer o padrão, então respondi com profissionalismo clínico. Isso soa como uma ótima oportunidade para a tua empresa. Recomendaria contactar a Câmara de Comércio do Porto para análise de mercado abrangente. Eles têm recursos excelentes para empresas considerando expansão. As mensagens de seguimento revelaram a fabricação imediatamente, ficando cada vez mais frenéticas enquanto percebia que eu não seria traído de volta à dinâmica emocional que tinha dado como garantida, e encontrei-me genuinamente a sentir pena de alguém tão incapaz de aceitar que algumas portas, uma vez fechadas, não reabrem só porque finalmente decides que queres passar por elas. Marta e eu celebramos o nosso aniversário de 2 anos no Yatman, o restaurante mais exclusivo do Porto, com vistas panorâmicas do horizonte da cidade que faziam o Rio Douro parecer ouro líquido no pôr do sol, e o timing pareceu lindamente simbólico. Exatamente 2 anos desde a minha confissão no café a Lídia, exceto que agora estava a brindar alguém que tinha escolhido construir algo real comigo em vez de descartar a possibilidade com crueldade casual. Não acredito que fazem 2 anos desde aquele primeiro dia no refúgio de animais quando ficaste 3 horas além do teu turno de voluntário só para me ouvir explicar psicologia comportamental canina, riu Marta, erguendo a taça de champanhe enquanto o centro do Porto brilhava abaixo de nós. Parecias tão genuinamente interessado no processo de reabilitação que soube que eras ou realmente apaixonado por bem-estar animal ou completamente apaixonado pela veterinária. A pulseira de berloques de cães de resgate personalizada que tinha encomendado de um artesão local assentava perfeitamente no pulso dela, cada berloque representando um cão que tínhamos ajudado a colocar em lares amorosos, com gravações minúsculas dos nomes e datas de adoção deles que cronometraram a nossa missão partilhada de transformar animais partidos em companheiros confiantes. Publiquei stories no Instagram durante a noite sem pensar sobre quem poderia vê-los, capturando o sorriso radiante da Marta enquanto examinava cada berloque, o nosso brinde de champanhe contra o horizonte do Porto, e a excitação genuína dela sobre a viagem surpresa de fim de semana ao Parque Nacional da Peneda Gerês que eu tinha planeado para a nossa celebração de aniversário real. O meu telefone começou a vibrar com notificações antes de termos sequer terminado o jantar. Parabéns de amigos do Porto, emojis de coração de colegas da Bluegrass Creative, e respostas surpreendentemente positivas de conexões de Lisboa que tinham seguido a minha jornada no Porto através de atualizações nas redes sociais.
A celebração pareceu perfeita até a expressão da Marta mudar enquanto verificava o próprio telefone. A compostura veterinária dela quebrando em risos mal contidos enquanto me mostrava uma mensagem direta que tinha chegado através da conta oficial do Instagram da Reabilitação de Resgate Cidade do Porto. Olá, estou potencialmente interessada nos vossos serviços para animais e perguntando sobre os vossos programas de reabilitação para cães de resgate ansiosos. Li a mensagem, publicada de uma conta chamada @designif_lx sem foto de perfil e 0 seguidores. Tenho particular curiosidade sobre a vossa parceria com profissionais de marketing locais e se oferecem serviços de consultoria para planeamento de cuidados de animais de longa distância. A diversão da Marta era contagiosa enquanto analisávamos a pergunta obviamente falsa que de alguma forma conhecia detalhes específicos sobre o nosso relacionamento e a minha profissão, apesar da conta não ter conexão aparente com ninguém que conhecíamos pessoalmente. Esta pessoa parece muito interessada na nossa parceria com profissionais de marketing locais, observou Marta com precisão científica. Quase como se estivessem mais curiosos sobre o profissional de marketing do que os serviços reais para animais. Começamos a investigar e descobrimos que @designif_lx era apenas uma de várias contas suspeitas que tinham estado a monitorizar a minha atividade nas redes sociais, todas criadas nos últimos 18 meses e todas seguindo o mesmo padrão de seguidores mínimos, nenhum conteúdo original, e visualização obsessiva das minhas atualizações do Porto. A descoberta mais divertida veio quando Marta sugeriu verificar reviews online para o meu trabalho de campanha recente, onde encontramos uma série de reviews anônimas de 5 estrelas publicadas através de múltiplos websites da indústria com elogios suspeitosamente detalhados que referenciavam conversas que só Lídia se lembraria. O entendimento do Tomé das dinâmicas psicológicas entre autenticidade de artista e conexão com a audiência mostra o tipo de insight profundo que separa grandes marqueteiros de meramente competentes. Lia um review que citava quase verbatim discussões que tínhamos tido durante os nossos encontros no café sobre estratégias de marketing emocional. A capacidade dele de fazer a ponte entre pensamento analítico e intuição criativa reflete anos de observação atenta sobre natureza humana e expressão artística. Os reviews eram profissionalmente escritos, mas revelavam conhecimento íntimo da minha filosofia de trabalho e abordagens pessoais ao desenvolvimento de campanhas que nenhum cliente aleatório possuiria, criando um santuário digital bizarro à nossa antiga amizade que ela aparentemente tinha estado a manter enquanto simultaneamente tentava fingir que tinha superado a minha partida. 6 meses depois, a minha assistente encaminhou um e-mail que chegou através dos canais oficiais de negócio da Bluegrass Creative com o assunto Oportunidade de Parceria Estratégica de West Coast Design Solutions, uma proposta de negócio formal da empresa de Lisboa da Lídia oferecendo criar materiais de marketing para os meus clientes do Porto a 30% abaixo das taxas de mercado. Acreditamos que as nossas sensibilidades estéticas complementariam lindamente as tuas estratégias de campanha. Li a proposta com polimento corporativo, e gostaríamos de especificamente requisitar Lídia Silva como designer principal para todos os projetos, dada a familiaridade dela com a tua visão criativa e estilo de trabalho colaborativo. A transparência era quase impressionante. Ela tinha elaborado um documento profissional desenhado para forçar contato regular sob o pretexto de necessidade de negócio, completo com cronogramas projetados que requereriam videoconferências semanais e consultas criativas detalhadas abrangendo meses. Encaminhei a proposta inteira ao nosso departamento legal com uma nota sobre preocupações de potencial conflito de interesse. Depois enviei uma resposta breve recusando os serviços deles devido a relacionamentos de fornecedor existentes com empresas do Porto que entendiam estéticas da indústria musical. Obrigado por pensarem na Bluegrass Creative, mas construímos parcerias fortes com designers baseados no Norte que se especializam em branding da indústria musical. A resposta da Lídia chegou dentro de horas. Já não disfarçada como correspondência corporativa, mas claramente pessoal, apesar de vir através de canais de e-mail de negócio. Tomé, acho que pode haver alguma falha de comunicação sobre o âmbito do que estamos a oferecer, escreveu. Talvez pudéssemos agendar uma videochamada para discutir como esta parceria poderia beneficiar ambas as nossas empresas? Tenho algumas ideias para sessões de brainstorming colaborativo que poderiam realmente elevar o teu trabalho de campanha. Quando não respondi, os e-mails escalaram para tentativas cada vez mais desesperadas de manipulação profissional, sugestões para consultas criativas, ofertas para voar ao Porto para reuniões presenciais, e análises detalhadas das minhas campanhas recentes com recomendações para melhorias de design que requereriam o envolvimento contínuo dela. Implementei limites digitais completos, fazendo a minha assistente filtrar toda a comunicação da empresa dela através do nosso sistema de gestão de escritório.
removendo qualquer possibilidade de contato direto enquanto mantinha cortesia profissional através de respostas intermediárias. A escalação final veio quando Marta me ligou no trabalho, a voz dela carregando uma mistura de diversão e preocupação que imediatamente chamou a minha atenção. Tomé, aconteceu algo estranho na clínica hoje, disse. Recebemos um cheque administrativo de 5.000 euros com uma carta de doação anônima sugerindo que o doador espera que a nossa parceria com profissionais de marketing locais continue a florescer e que o nosso trabalho de resgate inspire colaboração criativa por anos vindouros. A carta estava digitada em papelaria cara sem endereço de retorno, mas a formulação pareceu inegavelmente familiar, especificamente a referência à colaboração criativa e a esperança estranhamente específica de que a nossa parceria continuaria. Linguagem que ecoava os e-mails de negócio recentes da Lídia quase exatamente. Ela tinha escalado de perseguição digital para tentar comprar o caminho de volta à minha vida através da mulher que eu amava, tentando forçar gratidão e conexão através da clínica veterinária da Marta que não conseguia alcançar através de contato direto comigo. Nessa noite, enviei uma mensagem final ao endereço de e-mail pessoal da Lídia, tornando a minha posição absolutamente clara com um tipo de comunicação direta que não deixava espaço para interpretação errada. Lídia, qualquer tentativa adicional de me contactar direta ou indiretamente, incluindo através de propostas de negócio, doações anônimas, ou terceiros, será considerada assédio e reportada às autoridades apropriadas. Superei completamente, construí uma vida que amo com alguém que me valoriza, e preciso que respeites essa finalidade. Bloqueei-a em todas as plataformas, implementei medidas de segurança adicionais para a clínica da Marta, e senti-me genuinamente aliviado quando semanas passaram sem qualquer atividade suspeita. Finalmente livre de alguém que tinha levado 3 anos para perceber que tinha desprezado algo valioso e aparentemente passaria para sempre tentando reclamar o que nunca tinha realmente querido em primeiro lugar. O último capítulo desta saga chegou no mês passado quando a minha assistente me informou que alguém tinha tentado agendar uma consulta de marketing usando um nome falso, mas tinha mencionado especificamente os meus projetos com artistas premiados e perguntado sobre disponibilidade para sessões de brainstorming criativo de longo prazo com colaboradores externos experientes. Quando pedimos referências e informações da empresa, a pessoa desligou o telefone e nunca mais voltou a ligar. 2 dias depois, Marta recebeu uma chamada na clínica de alguém perguntando sobre programas de terapia animal para pessoas a lidar com rejeição romântica e se ofereciam sessões de aconselhamento para ex-amigos que tinham perdido conexões importantes devido a mal-entendidos sobre sentimentos. A pessoa desligou quando Marta explicou que eram veterinários, não terapeutas humanos. Agora, 3 anos depois da minha mudança para o Porto, estou noivo da Marta. A minha carreira na indústria musical está no auge com clientes em toda a Europa. E construímos uma vida que nunca teria sido possível se eu tivesse ficado preso na dinâmica tóxica de alguém que me via como apoio emocional conveniente em vez de parceiro em potencial. Às vezes, quando estou no escritório tarde a trabalhar numa campanha para um artista internacional, ou quando estou no refúgio com Marta vendo outro cão resgatado encontrar uma família para sempre, lembro-me daquele momento no café quando Lídia riu dos meus sentimentos como se fossem uma piada. A ironia é que ela tinha razão sobre uma coisa: namorar teria tornado as coisas estranhas entre nós. Mas não pelas razões que ela pensava. Teria tornado as coisas estranhas porque eu teria descoberto muito mais cedo que éramos fundamentalmente incompatíveis, que ela nunca me respeitou como igual, e que eu merecia alguém que visse valor no que eu oferecia em vez de me tratar como uma opção de último recurso. A melhor vingança não foi ignorá-la ou bloquear as tentativas desesperadas dela de reconectar. A melhor vingança foi construir uma vida tão completa e satisfatória que as tentativas dela de reentrar pareciam não apenas indesejadas, mas completamente irrelevantes. Quando alguém te rejeita casualmente e depois passa anos tentando desfazer essa rejeição, fica claro que o problema nunca foi contigo, foi sempre com a incapacidade deles de reconhecer valor quando tinham à frente.